Chegaram a falar com o Xadalu? Éramos para nos encontrar ontem com ele, mas ele estava doente. Quem tu? Não, O Xadalu. O Xadalu. Ele tá um pouco doente e a ideia é que a gente saísse com o Xadalu e fizesse mesmo. Tu conhece o Tridente também? Claro, a gente tava junto, né? E fizesse alguns percursos de arte urbana em Porto Alegre. A gente pensou assim, com o Tridente a gente foi na Cidade Baixa, com o Xadalu a gente queria o centro, entendeu? E a gente vai fazer amanhã, se não estiver chovendo, com o André Venzon. O André Venzon. No quarto distrito, numa região mais assim, periférica dele, não na região dos Grafite, né? Que tu participou também, né? Sim, sim. Do quarto distrito. Então tá, acho que a gente pode começar. Bom, primeiro queria te agradecer por estar nos recebendo nesse sábado, né? Chuvoso. Podia estar fazendo tudo. Hoje é quinta. Quinta, desculpa. Tô viajando. E queria que tu falasse um pouco assim da tua trajetória, né? Eu sei que tem muitas coisas para falar, tem muitos elementos que tu pode vir a contar, mas se fizesse assim, recorte dentro de alguma coisa que tu achasse interessante contar pra gente, assim. Pois é. Bueno. Bom, hoje eu tô com 45 anos, né? Uhum. Comecei a sonhar com tudo isso, eu tinha 14. A minha mãe é artesã, trabalha com artesanato até hoje. Então, de repente, a minha vertente artística veio daí. Eu nunca sonhei em ser artista, chegar onde eu cheguei, né? Nunca foi a minha meta. E me criei na zona norte de Porto Alegre, na Coab Costa Silva, lugar periférico. Sempre tive e tenho uma relação muito grande com a periferia. Comecei a andar de skate nessa época ali, 86, 87, foi meu grande foco, foi o skate. Então, de repente, a grande pesquisa de arte, de desenho, começou a vir daí. Skate, história em quadrinho, né? Mas confesso que nem no colégio, nada não era a minha busca, ficar desenhando. Olha, desenhava de uma forma bem espontânea, desenhava na classe, enfim. A coisa começou o universo do grafite entrou na minha vida foi acompanhando os vídeos de skate da década de 80, em VHS. Então aparecia lá os grafite de Venice, na Califórnia, que ela é extremamente pintado até hoje, eles pintam lá com costume, assim, as paredes lá de Venice. Então eu olhava aquilo me fascinava. Então eu nem tinha noção que esse estilo é um estilo que nasceu em Nova York, que é white style, que é throw up, que é isso, que é aquilo. Não tinha nem noção disso. Eu gostava da estética, achava lindas as letras, assim, então começava a gostar desse universo aí. Nem tinha o apelido. Na verdade, o meu apelido é Trabalho. Por que me apelidaram assim? Porque eu já trabalhava eu comecei a trabalhar no Zafari como empacotador com 14 anos de idade. Dificuldade financeira em casa, meu pai faleceu muito cedo, e aí eu tive que começar a me virar desde então. Então trabalhei no Zafari como empacotador, depois, através de um amigo do bairro, Boca Braba, que a minha mãe achava, né? Uhum. Ele me deu um contato, esse escritório aqui estão precisando de um office boy. E a mãe disse, tu não vai porque esse cara é maconheiro. Uhum. E eu peguei, teimoso, de uma forma bem desobediente, fui. Uhum. Matei a aula de manhã e fui na rua Santo Antônio. E a mulher me perguntou, tu conhece a cidade? Eu disse sim, e eu não conhecia nada, eu conhecia só esses Brasil, Farrapo, Centro. E eu disse sim, e o cara que trabalhava lá, para ele sim, eu abri o jogo, né? O cara que ia me treinar. Digo, não conheço nada da cidade. Então comecei a trabalhar nesse escritório em meados de 85 e trabalhei lá até 92. Então ali próximo tinha as lojas de skate e o Oswaldo Aranha, o Bonfim. Uhum. Que era onde eu trabalhava. Nessa época, o Bonfim, 86 até 89, era uma efervescência cultural muito, mas muito marcante, não só para mim, mas para toda a classe artística de Porto Alegre. Então eu fui contemporâneo ali do Piada, Ultraman, do Comunidade, toda essa turma aí, né, que hoje são super consagrados, né, como grandes músicos, a gente se encontrava ali no Bonfim.
As paredes do Bonfim já tinha as suas marcas, né? O Gariba, que é um artista plástico, hoje ele trabalha com computação, se eu não me engano, mas o Gariba ele foi um cara que pintou muito, com um stencil, ele fazia punks, darks e ícones da época pelas paredes. Eu olhava aquilo e dizia, peguei uma vez um papel vegetal e passei por cima, assim, tipo, para imitar isso ali. Eu tava ali com meus já 15, 16 anos, né? Anos mais tarde, depois ele ficou meu amigão. Então eu foi se estreitando esse caminho, né? Fui ficando gostando desse meio. O skate, como eu falei, foi se aproximando à arte, porque o skate é arte pura, o shape de skate já tem um desenho. E esse desenho também, ele é um desenho passageiro, ele é, né, efêmero total, ele não dura ali na tábua, não tem apego, tu cola adesivo, tu escreve, tu faz, acontece ali no shape, ele se vai com a manobra. Então, de repente, o meu desapego com a arte começou aí também, com esse suporte, né, com o skate. Em 92, eu fui convidado para pintar, mas aí eu já pintava minhas roupas, nem se sonhava em ter esse termo de customizar roupa, eu já pintava minhas roupas. Daí eu já não queria mais trabalhar no escritório de contabilidade como auxiliar de escritório, porque eu trabalhei como boy, depois virei auxiliar de escritório. Um amigo me convidou para morar na casa dele na Auxiliadora. Eu saí lá do meu bairro da Córrego Silva, Zona Norte, e fui morar na Auxiliadora numa garagem com um amigo que tinha uma mecânica de carro. A mãe nem desconfiava, né? Como sempre, uma desobediência ali no limite. E ficava lá. E lá eu pintei o carro dele. Então pintei esse carro, não tenho foto. Pintei de uma forma bem, ele queria um clichê assim da labareda na frente do carro, assim, era um Dodge. Então pintei aquele carro e aí já veio alguém que queria a minha calça, porque a minha calça já era pintada. E alguém que, que legal tua calça, pinta pra mim. Aí eu comecei a pegar uns clientes de gente querendo pintar roupa, então eu comecei a pintar roupa. Depois eu fui trabalhar com um amigo que já pintava e fazia serigrafia e comecei a pintar roupa. E aí pintando roupa, uma vez num show de uma banda de reggae, que é a banda Motivos Óbvios, que nessa banda tem o Branca, que é percussionista, que depois virou percussionista do Papas da Língua. O Branca, antigo skatista, lendário skatista aqui de Porto Alegre, que já era meu amigo, hoje veio lá 50 e poucos anos, ele, que mora na Bahia, ele pegou e olhou minhas calças e disse, cara, e ele é um lendário pintor de prancha de surf também, ele pegou e disse, cara, que legal essa tua pintura, sabia que tem uns grafiteiros que estão pintando, que aí, o povo começou a dizer, não, é grafite, é grafiteiro, porque eu nunca fui de me intitular, eu sou skatista, eu sou grafiteiro, a coisa foi acontecendo espontaneamente. Aí nessa aí o Branca disse, aparece lá na fábrica de prancha. Fui na fábrica de prancha no ano de 1992 e o dono da fábrica me viu, a gente ficou amigão, eu fiquei trabalhando nessa fábrica muitos anos. E trabalhei nessa e trabalhei em várias e fiz parte desse universo, como um skatista que caiu de paraquedas dentro do universo do surf. Um universo de elite, uma playboyzada, me incomodei muito, porque eu sempre tive uma atitude meio punk, por sinal hoje é a grande estética do surf, o surfista é meio punk hoje, mas naquela época eu fui o pioneiro dentro desse meio, assim, né, com uma postura mais skatista nesse meio, esse é o meu diferencial. E aí eu comecei a ter uma fonte de renda com a arte. O escritório de contabilidade eu já tinha largado, né, claro, e eu não queria mais. Fiquei anos trabalhando com prancha, a química. Eu pintava, fazia a pintura clássica, a pintura de tudo que é jeito. Também não tenho foto, se foi. Então, pintei aqui em Porto Alegre, pintei em Santa Catarina, pintei por tudo. E é um universo que enfim, eu tenho dinheiro, eu comecei a ter o retorno financeiro, né, com a arte. Né? Mas sem me intitular artista, não era artista, eu era o pintor de prancha, skatista e pintava na rua. Já andava a pintar na rua? Já pintava na rua de uma forma ingênua, não era assim aquele vou sair com tudo na rua, não tinha esse hábito com força total. Aí o que aconteceu? Mas fazia, né? Já tinha lá, já conhecia o Toniolo na rua, já conhecia o Toniolo desde os meus 12 anos de idade.
pintando na rua, né? Colando adesivo. Mas eu não queria mais pintar prancha, não aguentava mais a postura dos playboy, da surfistada, com todo respeito, nunca generalizando, que tem um povo muito do bem no meio desse. Mas não queria mais, porque era uma coisa que me irritava, eu me trancava na sala para pintar, sabe? Eu não queria ficar escutando nada assim, daquele universo. E aí eu comecei a arquitetar na minha cabeça, isso por influência de um dançarino de break que é de São Paulo, que é o Marcelinho da Backspin, que dançava com o Taíde. Ele pegou e disse: cara, tu que é grafiteiro, tu que dança break, aí vocês têm que fazer trabalho social na periferia, é o que a gente faz lá em São Paulo há muitos anos, blá 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 blá. E aquilo entrou, isso num show, no Sindicato dos Metalúrgicos, eu lembro muito bem. Aquilo entrou na minha cabeça, aquilo pipocou assim legal. E aí eu conheci um cara, que é o Ben Berardi e o Adroaldo, não me lembro agora, não é Adroaldo, mas enfim, não vou me perder no nome. Esses caras, por viajar para São Paulo, viajar para tudo que é canto, isso já era o ano de 97, um pouco antes até, acho que em 96 exatamente. Eles pegaram e disseram: meu, a gente quer fazer uma ponte contigo porque tu é o grafiteiro da cidade. Mas isso tudo o cara foi no espaço que a gente se encontrava. Foi lá e me viu desenhando e disse: meu, eu te quero, vamos fazer um trabalho assim assado, blá blá blá. 92 era o ano, lembrei porque eu comecei a trabalhar daí pela FESC, que eu não vou saber dizer o que significa a sigla, mas era um trabalho descentralizado de cultura que tinha nos bairros. Aí eu comecei a trabalhar na FESC, peguei o pessoal do surf e disse: foi bom, foi demais, tchau, não quero mais, agora eu vou trabalhar na periferia, que já era uma coisa que eu era bem familiarizado. Comecei a trabalhar na Restinga Velha, isso em 92. Com um grupo de break, hip hop e tal, Mário Pezão, que já é falecido. E aí sim, pintura, grafite, grafiteiro. Pintava já roupa, continuei pintando roupa. Trabalhei na Bom Jesus num período. Mas isso tudo, periferia, grafite cru, assim, da minha forma. No ano de 99, né, que eu já era bem familiar, bem popular nesse meio, o oficineiro, que fazia trabalho social, estava sempre, né, circulando nesse meio. Quando o Olívio Dutra ganhou, teve uma grande reformulação geral, assim, em vários segmentos da cidade, a nível de prefeitura, a nível da cultura e social também. Comecei a trabalhar na FEBEM, que é a atual fase, com menor em situação de vulnerabilidade. Aí ali eu já tinha trabalhado na FEBEM em 97, com o DJ Anderson, com o Tonho da Ultraman, com toda essa turma. Nem éramos famosos ainda, né? Entre aspas. Nós éramos os agitadores, isso através de uma amiga. A gente foi lá fazer um trabalho, foi sensacional. Então eu já tinha esse contato. Eu sempre me tatuei também desde cedo. Eu fiz a minha primeira tatuagem, eu tinha 16 anos, quando eu fiz a minha primeira. Cheguei em casa e já mostrei, assim, foi uma coisa. Então eu já tinha uma tatuagem no braço. E as pessoas sempre diziam: meu, tu rasgou a identidade, cara, e agora? Tu nunca mais vai trabalhar? Era um terror. Mas eu tinha a minha tatuagemzinha aqui, eu lembro que eu fiz uma outra aqui e a terceira foi no pescoço. Que é onde tem essa coisa aqui que eu fiz pra tapar a coisinha antiga que tinha. E aí em 99 na FEBEM, cultura hip hop já consolidada, né? Artistas dançando na rua, fazendo show. Era o início do Da Guedes, o Piá já estava consolidado com o seu trabalho. O Piá não trabalhava com a gente, né? Mas era uma equipe legal. Era a Lica, que é MC também, tem disco gravado, hoje mora no Rio.